Salve, salve, primeiro ano, beleza com vocês? Aqui é o professor Thiago, com mais uma aula. Hoje vamos com a aula 15, Amazônia Azul. A gente viu na última aula sobre a fronteira náutica brasileira, a fronteira marítima brasileira, a importância, o tamanho dela, como ela é subdividida. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa chamada Amazônia Azul. Na última aula, a gente falou, na penúltima aula, aliás, 2 aulas atrás, falamos sobre a importância da Amazônia, de preservar a Amazônia e também de fiscalizar essa Amazônia, né? E é chamada Amazônia Azul. O que seria essa Amazônia Azul? A Amazônia Azul é a parte no Brasil, a parte do litoral brasileiro, que é rica em recursos naturais, uma fauna gigantesca, que ela pode ser conhecida também como tem uma importância como a nossa Amazônia na região norte. Então vamos falar um pouquinho sobre ela, vamos falar sobre a importância dessa área e como o Brasil utiliza essa região também para exploração dos recursos naturais. Então, a partir disso, então, vamos começar e vamos ver aqui então o que em 2009 a ONU aceitou a reivindicação do Brasil no controle comercial de 712 quilômetros quadrados da plataforma continental, da PC, chamada PC, Plataforma Continental. Então, até 2009, o Brasil ele não tinha essa região toda para exploração. Por quê? O Brasil ainda utilizava só uma parte dela para poder tirar esses recursos naturais que tínhamos lá, que tem lá, que é principalmente o petróleo. E a partir do momento que o Brasil começa a investir em pesquisa de prospecção de petróleo nessa região, o Brasil descobre o pré-sal, né, que descobre que tem a maior reserva de petróleo do mundo, e também, só que ela está no fundo do mar, e o Brasil tem essa tecnologia para tirar. Então, o governo brasileiro pede para a ONU para que eles estendessem a nossa plataforma continental, né, até a nossa área, a nossa reivindicação era que aumentasse o controle dessa área marítima. Vocês imaginam, então, que o mar, né, ele é uma região que, vamos dizer assim, ele não tem dono, né, ninguém é dono do oceano, mas tem uma parte do subsolo desse mar que pode ser explorado e, então, pode ser controlado pelos países. O pedido do Brasil era de 950 quilômetros quadrados, só que a ONU decidiu não atender o pedido brasileiro, mas estendeu até os 712 quilômetros quadrados de extensão dessa área. A partir daí, então, o Brasil passa a explorar, poder explorar uma região bastante grande do nosso litoral e aonde nós temos grandes riquezas, como eu já falei para vocês, do pré-sal, que a gente vai falar bastante dele depois. Então, a partir disso, nós temos uma imagem que mostra a nossa plataforma continental e também a área da Amazônia, que é essa área que vocês estão vendo, que é uma área chamada Amazônia Azul, né, que é essa região toda litorânea, bem grande que vocês estão vendo, tá? Que nós temos aqui, então, as zonas de exclusividade econômica, a plataforma continental. Vocês estão vendo, então, que a Amazônia, a região amazônica do norte, ela vamos colocar assim, em extensão, elas são muito semelhantes, a Amazônia é muito grande, né, a área dela, são duas áreas bem extensas por conta dessa possibilidade da gente explorar os recursos naturais delas. A Amazônia tem, então, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, e a Amazônia Azul tem aproximadamente 4 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, são duas áreas com bastante potencial de exploração econômica. Do que nós temos, então, de maior exploração econômica nessa região? Temos duas grandes explorações, tá? São a indústria pesqueira e o petróleo. O petróleo brasileiro, então, ele é um petróleo que está no fundo do mar, então ele é difícil tirada. Para você tirar esse petróleo do fundo do mar é preciso de muita tecnologia, precisa muito investimento em pesquisa, empresas com grandes equipamentos e muita tecnologia para fazer isso. Não é toda empresa do mundo que faz. O Brasil é o líder do mundo de tirar petróleo do fundo do mar. Existem grandes empresas petrolíferas do mundo, mas elas não tiram do fundo do mar. Do fundo do mar, o Brasil é vanguarda. O Brasil está na frente aí de grandes empresas.
E vocês podem ver essa plataforma de petróleo, essa foto, né, que achei para vocês. Uma plataforma de petróleo, são várias delas no litoral brasileiro. É caro de ser feito, então envolve grandes empresas que fazem toda essa tecnologia, então gera muito emprego. Então é também importante para o Brasil, como desenvolvimento também da economia, fazer plataformas como essas. As plataformas, elas não ficam boiando na água, tá? A gente pode pensar que elas estão boiando, mas elas não estão boiando, elas estão presas no fundo do oceano. Existe uma tecnologia muito grande aí, muito bem utilizada para manter essas plataformas onde elas estão. E então o trabalho é feito a partir disso. Enquanto de petróleo é retirado no Brasil dessas plataformas? As plataformas são retiradas delas no Brasil hoje 2 bilhões de barris de petróleo por ano. Então são 2 bilhões de barris de petróleo por ano retirados dessas plataformas, mas esse petróleo nem todo ele é utilizado para fazer combustível. Aí você pode perguntar, então se o Brasil produz muito petróleo, por que a gasolina é alta? Bom, a gasolina é alta porque o Brasil não compra, o Brasil não produz esse petróleo, não produz esse petróleo bom para gasolina, vamos dizer assim. Esse petróleo é bom para matéria-prima, para plástico, para indústria, mas para a gasolina ele não é muito bom. Então nós temos que importar essa gasolina, importar esse petróleo que faz essa gasolina, para fazer essa gasolina. Apesar do Brasil ter se transformado um tempo atrás autossuficiente em petróleo, hoje a gente tem grandes problemas aí na produção petrolífera, vários movimentos aí de trabalhadores da petroquímica, da indústria petroquímica parando, denúncias dizendo que hoje se produz menos do que pode produzir essas plataformas. Então, o Brasil poderia ser um país muito mais desenvolvido se ele aproveitasse melhor esse recurso natural que ele produz na nossa costa. Então, quando a gente fala sobre a questão da costa brasileira, dessa Amazônia brasileira, a gente tem que pensar na importância que ela é para nós como soberania nacional. Então, a gente nunca pode pensar na questão da Amazônia simplesmente, na questão dessa Amazônia azul, né, e da Amazônia verde também, que elas são duas regiões que devem ser preservadas pelo governo brasileiro, porque elas podem trazer muitas riquezas para a gente. Então, quando a gente fala das discussões aí dos recursos naturais, né, se discute muito quem vai explorar esses recursos naturais, a gente deveria refletir um pouco sobre essa questão, sempre, né, refletir, porque elas são importantes para um país, não simplesmente para um governo. Então, qualquer governo que venha, né, que não importa qual seja, direita, esquerda, A, B ou C, não importa qual for, a gente tem que pensar sempre que o Brasil tem que ter soberania sobre seus recursos naturais, porque é importante não só para nós, como é importante não só na soberania, mas para o povo, o cidadão comum. Afinal de contas, se a gente tiver uma produção de petróleo maior, combustível mais barato, circulação mais barata de transportes e produtos mais baratos em consequência. Então, nós temos que sempre levar com muita seriedade essa questão dos nossos recursos naturais e saber como nossos governos cuidam dele. Porque se a gente não for dono deles, alguém vai vir, vai tirar e vai ganhar esse dinheiro que a gente deveria estar ganhando. Então, tanto na Amazônia, que tem a preocupação com a preservação da Amazônia e da fiscalização da Amazônia, a gente tem que ver também a preservação dessa Amazônia azul, que ela é muito importante para todos nós, como economia e como sociedade. Tarefas, nós temos então as tarefas complementares, mínimas e complementares, da aula 15, do plural. Então, gostaria que vocês fizessem as tarefas também, já que o lema da nossa escola é aula dada e aula estudada. Vocês estão aí na quarentena, aproveitem bastante para vocês desenvolverem os conhecimentos de vocês. Qualquer dúvida, estamos por aí. Um abraço para vocês e até a aula 16.